Oi, Oi, chegamos. Um pouquinho atrasada, mas sim, chegamos. Faz parte. acontece. Imprevistos aí no meio do caminho, mas tudo certo. E aí, como passou a semana? Como tá sendo a semana, né? Tá fria, bem gelada, na verdade, e hoje, conforme prometido, É, bem acompanhada. hoje tem café para despertar mesmo. Eu vim com um chazinho, né? São 6:30 da tarde aqui, então um café agora ia comprometer o meu sono mais tarde. Mas o intuito do café é aquela coisa, né? De vamos tomar um café, sentar para conversar, bater um papo e, e o despertar que o café faz com a gente, né? Então é mais nesse sentido que a gente deu esse nome para esse encontro, né? É esse cafezinho, esse chazinho que a gente toma. É, porque a gente E, costuma, né? Principalmente antigamente, vamos tomar um café. Era só uma desculpa para se reunir e conversar sobre a vida, sobre alguma coisa. e muita coisa sai dali, né? Então Sim. é bem essa a ideia. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Qual é o tema de hoje? Quer contar? Aham, hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, essencial, por isso que ele é o tópico um, né, da nossa programação, que é a autorresponsabilidade, é responsabilizar-se pelas coisas que tu fazes, pelos acontecimentos, pelo teu comportamento, pelo teu pensamento, pelas ações que tu tomas na vida e as consequências que vêm dessas ações, dessas decisões, é também responsabilidade nossa, né? Porque toda ação tem uma reação. Então, autorresponsabilizar-se é começar a compreender sobre essas questões, né? Mas o porquê que eu que sou responsável? Meu Deus, mas foi fulano que fez isso, ou foi a vida que me trouxe aquilo. Vamos compreender um pouquinho melhor sobre isso nessa live de hoje. E é justamente começar a entender que você tem o poder de decidir aquilo que você quer para a sua vida. Então, essa é o princípio básico dessa questão, de quando a gente fala de ser autorresponsável, é de assumir a responsabilidade pelo seu sucesso ou pelo Uhum, seu fracasso, por aquilo que uhum. você conquista ou por aquilo que você ficou só na vontade, deixou lá ou se arrependeu de não ter feito. Então, começa por aí, né? Então, quando você entende que você é responsável pelas suas escolhas, você muda esse olhar Uhum. sobre, sobre os resultados que você colhe. Então, você é responsável pelos seus resultados, sejam eles positivos ou negativos. E é muito fácil a gente entrar numa zona de conforto, querendo buscar justificativas, buscar culpados, principalmente, isso aí é bem comum, né? Ah, mas porque eu sou vítima da sociedade, porque eu não tive oportunidade. Mas a partir do momento que você se entrega a isso, você não está se dando possibilidades de fazer diferente. Você se conforma com aquela situação e deu, acabou, né? E é como também tirar o poder da sua própria mão, né? Quando a gente começa a entrar numa condição numa posição, uma postura de vítima das circunstâncias, vítima das coisas que acontecem na tua vida, por mais que inconscientemente, lá no fundinho, tu saiba que foi culpa, né? Aquele termo que a gente gosta de usar, culpa, apesar de que depois a gente fala sobre essa palavra. Ah, porque eu sei que foi culpa minha, mas só que também foi culpa de fulano. Tu tá dando poder na mão do fulano. Quando tu não abraça tudo que acontece na tua vida, quando tu não abraça a questão da autorresponsabilidade, tu dá poder para o outro, tu dá poder para as circunstâncias e aí tu perde a chance de fazer diferente, porque tu vai ficar dependendo daquilo se transformar, do outro se modificar, para que então tu te transformes ou transforme a situação para algo mais positivo e melhor. Então, acho que o grande ganho da autorresponsabilidade é essa questão de tu voltar a ter o poder da tua vida nas tuas mãos. Afinal de contas, é a tua vida, a gente está falando sobre a tua vida, a minha vida. Então, eu tenho o meu poder de escolha,
Se eu errar, vai ser chato? Vai, mas eu sei que é responsabilidade minha, então eu tenho o poder de transformar tudo isso. Eu posso fazer com que esse erro se torne algo mais positivo, ter uma perspectiva e um olhar mais positivo. Que é o quê? Ganho de experiência, né? O maior que a gente pode dizer de qualquer erro é o ganho de experiência. Mas se a gente for detalhar erros, a gente pode trazer outras coisas positivas, né? De casos que são consideravelmente para muitos um desastre ou algo muito ruim. Claro que é ruim, tem sofrimento, mas não deixa de também ter a perspectiva positiva da história, o ganho, né, de cada coisinha que se acontece na vida. É, justamente. Tudo parte do princípio de você conseguir, antes de mais nada, identificar o seu momento atual. Como que eu tô? Uhum. E aí começar a mapear. A partir desse momento atual, né? Nossa, a minha situação não tá como eu gostaria, tá difícil, tô cheio de problemas. E aí você buscar a sua responsabilidade. E aí a gente troca essa palavrinha da culpa por responsabilidade. E aí buscar qual a sua responsabilidade dentro dessa situação, né? Eu estou num trabalho que eu não gosto. Eu tenho escolha. Ah, mas eu preciso pagar meu aluguel. Não posso sair assim loucamente, abandonar o trabalho e ficar sem ter nada. Mas você pode fazer um currículo e começar a buscar outra coisa. Você não Planejar, né? precisa Planejar. planejar, Uhum. exatamente. E lembrar que você o capitão da sua vida. Você está no controle da sua vida. Então, que ajustes de vela você precisa fazer para direcionar esse barco da vida para o caminho que você quer seguir, para chegar onde você quer conseguir, né? Aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Né? E aí a gente começa a sair de uma posição de vítima, mas você faz isso de uma forma mais consciente, né? É, isso Trazendo é, consciência. isso de fato é muito importante. Tu precisa entender onde tu estás e para onde tu queres ir, né? Não é simplesmente, então eu vou praticar autorresponsabilidade, mas a autorresponsabilidade ela também parte do princípio que tu tem que saber quais os teus objetivos, qual o teu propósito, quais as morais que tu compactua, que são tuas, né? Quais as tuas crenças? Não estamos falando de crenças daquelas limitantes, mas estamos falando de crenças, né, que vão conformar Valores. valores, isso mesmo, que vão conformar a pessoa que tu és, né? E aquilo que tu vais aceitar ou não para tua vida. Então, tu precisa de trabalhar o autoconhecimento, fazer um autodesenvolvimento para poder sim pôr em prática a autorresponsabilidade, porque senão fica muito difícil. Aí a gente precisa sair do piloto automático, né? Não é simplesmente, conheci o que é autorresponsabilidade, vou começar a praticar amanhã. Mas você precisa estar presente, você precisa estar inteira, você precisa se conhecer melhor para saber, né? Porque senão a gente cai nas armadilhas que é sim, acabo culpando, né, a vida, o outro, a gente vai acabar, mesmo sem perceber, vai se sabotar. Daí vai acabar se sabotando. O conformismo Uhum. também é outro fator aí que coloca a gente em várias enrascadas. Ah, não, era para ser e tal. Tem o fator do era para ser, mas quando a gente faz algo para que seja, e aí a gente começa a se conectar. Mas isso é uma questão, né? É um assunto para logo mais adiante, para os próximos encontros. Mas a gente não pode simplesmente largar tudo por conta do destino. Não é assim que funciona. Nem o universo funciona assim, né? Você ficar ali sentado sem fazer nada, dificilmente vai vir bater na minha porta alguém aqui querendo, né, me dar dinheiro, sem nem trabalhar. Não tô nem falando em buscar um trabalho, mas, né, fazendo alguma oferta assim. Então a gente precisa Pôr fazer energia, movimentos, né? É exato. Para pôr colocar energia, energia. colocar energia nas coisas, mesmo que seja sem retorno monetário, mas se tu tá esperando que o dinheiro venha, alguma coisa tu tem que fazer, tem que se mexer, tem que ajudar alguém, começar a desenvolver alguma coisa, algum projeto. Aí depois as coisas vão se encaixando, aí a gente vai co-criando. Isso é tema para as próximas lives, né?
Mas antes de a gente chegar lá, a gente precisa entender a nossa responsabilidade nesse processo, entender onde nós estamos diante de tudo isso, né? Quem sou eu diante dessa questão do despertar? Para que eu preciso de mim tanto presente, né? Essa é outra questão, né? Estar presente no presente, porque às vezes a gente está ancorado no passado ou no futuro, né? Então a gente fica lá e cai e não consegue prestar atenção nas oportunidades e naquilo que está acontecendo com a gente nesse momento. E isso dificulta a gente a identificar o nosso momento atual. Porque se eu estou só pensando naquele futuro que não existe, ou apegado às mágoas, àquilo que aconteceu no passado, às vezes até um passado bom, mas ele não existe mais. Qual que é a realidade hoje? E o que que eu posso fazer para mudar a minha realidade hoje? Então é sempre se perguntar como eu posso fazer, como eu posso mudar, como eu posso melhorar. E às vezes a gente fica no porquê, ai, por que isso está acontecendo comigo? E isso coloca a gente naquela situação de vítima, Uhum. né? A gente vai colocando justificativas, buscando justificativas para que Se a sabotar, gente para se se sabotar. sabotar, para a gente se conformar, para ter esse conforto, assim, eu tô aqui porque isso, porque me mandaram embora, nem fiz nada. Não, o que que você fez? Fui responsável? Minhas ideias não são compatíveis com aquele lugar? Sei lá, alguma coisa aconteceu. Uhum. E no trabalho eu digo sempre, né? Ou você pede para sair ou você é saído. Não tem assim, algum motivo existe, né? Pode acontecer, crise, a empresa está cortando metade dos funcionários, ok. Isso aí são fatores, né, que estão além, é como uma tempestade que vem, está além, né, Do controle. do controle, foge do controle, mas quando não é um caso assim extraordinário, o que está acontecendo? Né? Então, é observar isso. Você é o único responsável pela vida que leva. E justamente por isso também é o único responsável pela mudança. A única Uhum. pessoa que pode realizar mudanças na sua vida é você. E as pessoas têm mania de ficar esperando que as respostas venham de fora. Eu vou lá fazer terapia e aí eu vou descobrir. O terapeuta vai me dizer o que eu tenho que fazer. Não, não é assim que funciona, né? Não, a gente ajuda, a gente é um instrumento para auxiliar o despertar. A gente vai questionar, né, através de. Eu uso questões, né, questionamento socrático e tal. A gente começa a fazer perguntas para identificar por que de tal emoção, por que de tal acontecimento tem interferido tanto na tua vida de tal e tal forma. Com os trabalhos energéticos que tu faz também tem esse despertar de consciência, né? Porque é como se estivesse tirando as nuvenzinhas que te deixam no umbreu, que tu não consegue enxergar as oportunidades. Então, realmente, a gente é um instrumento, a gente não é a resposta. A resposta está dentro de ti, porque afinal de contas, é aonde tu queres chegar, é o que tu queres fazer da tua vida, é como tu queres se transformar. Não, meu Deus, quem sou eu para dizer o que tu tens que ser, o que tu deves fazer? Eu posso identificar aquilo que está te trazendo sofrimento que tu não estás enxergando, ou que tu resiste em enxergar. Porque é difícil assumir a responsabilidade, é difícil eu dizer para mim mesma, olha onde eu me coloquei, né? Tem casos em que a pessoa está desempregada, tem 5 filhos e não sei o quê, e é difícil ela admitir que ela foi responsável por aquilo. É muito mais fácil a gente ficar botando a responsabilidade no outro, na vida, na educação, na cultura. É claro que isso são fatores que pesam, né, nas nossas escolhas. É claro que isso acaba, de certa forma, interferindo nas nossas escolhas. Mas a gente não pode deixar que isso tenha tanto poder sobre a gente, sobre a nossa vida. A gente tem que começar a se conscientizar mais das opções que a gente tem, das oportunidades que tem lá fora, né? Por E das menores que sejam, oportunidades que a gente se dá que a também, gente né? se dá, claro, mas se eu assumo a responsabilidade, eu já estou me dando a maior oportunidade de todas, que é de eu trazer o poder de volta para minha mão e eu vou transformar minha vida. Fazer as escolhas, né? E isso também desperta a gente, quando a gente começa a praticar essa autorresponsabilidade, se sentir responsável pela nossa própria vida, isso vai despertando também uma nova forma de lidar com o outro, Uhum, né? Então, por exemplo, no trânsito, eu tô lá no trânsito.
e alguém faz uma barbeiragem. A gente começa a entender que o primeiro impulso, se a gente não está minimamente desperto, é xingar, é buzinar, fazer sinais feios, enfim, e, e ficar irritado com aquilo. Quando a gente começa a expandir a consciência e a trazer novos olhares, a começar a olhar a vida com outros olhos, a gente entende que pode ser que tenha acontecido alguma coisa, pode ser que a pessoa estava um pouco distraída, pode ser que ela esteja levando alguém para o hospital, a gente nunca sabe. Então, isso já vai despertando um pouco de compaixão também com o outro. É a forma como a gente lida com o outro. Então, antes de simplesmente reagir, a gente começa a pensar. A gente começa a usar alguns filtros aí para até chegar na nosso tempo de reação. Então, mesmo no trabalho, né, que é um exemplo bem comum e onde eu vejo isso acontecer bastante, porque muita gente insatisfeita, mas ninguém faz nada para mudar, ninguém faz nada para melhorar. E fica só esperando, ou na verdade cobrando, exigindo que, porque a empresa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes ela faz o que pode e às vezes não tem consciência também para fazer. E vai de você estar ali alinhado com aquilo, se sujeitar àquilo ou não. Mas a gente começa a entender que tem por trás, por exemplo, né, se na empresa, eu acho que tem que aumentar o vale, sei lá. Mas, peraí, a empresa tem condição? Muitas vezes ela gostaria de oferecer mais coisas, mas, poxa, eu tô fazendo a minha parte, eu tô batendo minhas metas, eu tô, sei lá, vendendo o que eu deveria vender, eu tô entregando aquilo que eu deveria. Talvez se eu estivesse, né, se eu conseguisse trazer mais clientes para a empresa, ela ia conseguir aumentar a receita, ela ia talvez conseguisse aumentar o meu vale. Então, é por aí que a gente precisa começar a olhar. E aí a gente vê, poxa, eu só queria que a empresa me desse um vale, mas eu não imaginei que eu pudesse ser responsável por isso também. Então, a gente também é responsável pelo que acontece no grupo em que a gente convive. Se eu vou a uma festa e a festa tá boa, eu contribuí para que a festa tivesse boa. Se eu vou a uma festa e a festa tá ruim, eu também contribuí para que a festa tivesse ruim, porque eu fiquei ali sentada e não interagi com ninguém. E não fiz nada para Então, mudar, né? Ou não fiz nada para mudar. ao menos ir embora para que não precise presenciar uma festa ruim e depois saia falando que tá ruim. Isso é. Sim, Mas só que isso me lembra. as pessoas Isso me lembra preferem. uma vez que a gente chegou numa festa meio sem conhecer ninguém e a festa estava bem xoxa e a gente começou a animar a festa. A gente não conhecia aniversariante e aí no final os parentes, acho que o pai dela, alguém, nossa, obrigada por vocês terem vindo porque a festa foi boa. Então a gente chegou lá e causou na festa, né? Agitou a festa. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que fazer a diferença, por mais que seja um caminho É. difícil, por mais que seja que a gente tenha que ter tomadas de decisões difíceis, mas ainda assim os ganhos vão ser nossos. É tudo com base aquilo que eu vou fazer, o esforço que eu boto, a energia que eu despendo para as coisas, ela volta para mim. Então pode ser difícil, quanto mais difícil, mais retorno tem também. Né? Porque mais energia tu põe, mais coisas tu tem que aprender, tu tem que decifrar, e aquilo ali vai ser maior, é proporcional ao retorno, né? Por exemplo, a ideia do trânsito, pode ser que a pessoa seja realmente uma babaca, mas é problema dela. Dele, exato. Ele tá estragando a própria vida, ele tá correndo risco de se acidentar ou cruzar com alguém que seja pior que ele e parta para uma briga de trânsito. Então, Às vezes encontrar um muro já também. exato, se acidentar, ou uma polícia que vai parar e vai multar. Então, por isso que a gente tem que praticar essas questões dos filtros, de compaixão, de peraí, pode ser que a pessoa não esteja num bom momento. Ou se realmente ela for uma babaca, o problema é dela, porque ela sendo uma pessoa ruim, a gente já sabe que as pessoas ruins uma hora caem por si e aí coisa ruim acontece na vida, né? Sim. Então, não preciso ser eu entrar naquela vibração, naquela energia, estragar meu dia, né? Me perder nisso, trocar meus objetivos, enfim, focada nesse momento, nesse 1 minuto que aconteceu no trânsito, né? Então aí que tá a questão de responsabilizar-se.
para não se tornar vítima das circunstâncias. É claro que a gente tem casos assim, como tu falaste, extraordinário, né? Tem situações sociais que a gente vê que realmente é muito mais difícil da pessoa atingir os objetivos e sonhos dela. Mas ainda assim a gente sabe que existem histórias de mendigos que quiseram passar no vestibular e passaram, né? São extremos, são histórias únicas, mas acontece, né? Eu acho que é claro que um governo precisa estar bem alinhado com a sociedade para facilitar as coisas, mas ainda assim a gente tem a força, a gente tem condições de transformar a nossa vida. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa se apegar nisso. E muitas vezes as religiões, como a gente falou na outra live, e o governo não quer que a gente tenha essa autorresponsabilidade, que a gente caia por si, de ver que a gente tem o poder na mão, porque daí perde o controle sobre a sociedade, no sentido de, tipo, né, a gente vai começar a brigar pelos nossos direitos, a gente vai começar a brigar por ter mais condições de saúde, não sei o que, isso vai fazer com que o governo pare de receber tanto, né? Ainda mais no nosso caso da corrupção. Mas mesmo assim, vocês veem que a gente precisa se movimentar, é responsabilidade nossa. É muito fácil ficar reclamando do governo, reclamando das condições sociais e não se posicionar, não correr atrás, não se manifestar, né? Aí Não, que às tá a questão vezes de responsabilidade. o simples fato de buscar ajuda, olha, estou passando por dificuldade, reconhecer isso. E não é vergonha reconhecer que você está numa situação ruim. Mas você, em vez de ficar sofrendo ali sozinho, buscar ajuda. Olha, vizinho, eu preciso de 1 quilo de arroz, não sei, né? E é esse tipo de ação que precisa, né? Eu sou responsável, não que você seja responsável por estar levando uma vida medíocre, mas você é responsável por não arregaçar as mangas e buscar uma solução. Então, a autorresponsabilidade é muito relacionada a isso, a buscar alternativas e não ficar parado esperando as coisas acontecerem, achar que tudo é acaso, é destino, né? É, é entender que você é responsável pelos seus resultados, né? E aí volta de novo, tanto de sucesso quanto de fracasso. Se o de fracasso, ok, fui demitido, tenho 5 filhos, estou desempregado, não tenho como deixar com quem deixar meus filhos e tal. Ok, mas quanto tempo eu vou ficar ali? Se eu continuar sem, né, ter o que fazer, eu não vou ter comida para dar para meus filhos. Então, eu vou lá, vou buscar ajuda, vou pedir ajuda, né? É uma forma de gerar um movimento, né? Às vezes alguém se comove, consegue um emprego, não sei, a gente não sabe. E também não é desmerecendo quem está em situações assim, não quer dizer que todos sejam acomodados porque estão em situação difícil, né? Existem diversos tipos de situações difíceis. Então, enfim, desde emocional, da pessoa estar lá no fundo do poço, até social mesmo, né? Aí entra essa questão de que a gente fala aí de comida, de recursos, né? Uma casa e tudo mais. Mas o mais importante é você também entender que quando às vezes a gente deixa de tentar fazer também com medo de errar. Mas quando você arrisca, faz alguma coisa e entende que aquilo é uma forma de você aprender a não errar de novo, aprender para se acertar, continuar acertando. Se eu fiz uma vez e deu certo, poxa, eu vou fazer de novo. E fazer isso de forma consciente. Se eu errei, avaliar, parar e pensar. O que a gente fala aqui é parar e pensar, não agir por impulso. Então, se eu errei, onde foi que eu errei? E como eu posso fazer diferente para não ter o mesmo resultado? É para Então, não fazer, para fazer as escolhas mais assertivas, né? Não fazer algo isso. com base no medo, que daí às vezes tu vai escolher realmente o caminho ruim, né? Porque com o medo a gente não enxerga muito bem. Isso até fisiologicamente é explicado, né? O campo de visão é reduzido no medo, a questão de raciocínio é reduzida porque a energia tá sendo posta toda pro teu organismo, o coração disparar, para tu poder sair correndo, né? O desespero ele faz tu paralisar. Literalmente, mentalmente, emocionalmente, só o músculo que está super ativo para tu fugir da ameaça, porque é algo primitivo nosso.
Então a gente tem que realmente manter É a calma. proteção, né? A gente tem que manter a calma, a gente tem que estar consciente de que a gente precisa baixar os ânimos e refletir, e pensar e ver todas as opções de escolha que a gente tem, né? De oportunidades, de opções para todas as respostas que a gente está buscando. Mas a resposta final, a martelada do juiz é você, você é o juiz da sua vida, você vai definir. Você pode até pedir conselhos, ajuda, vem na terapia holística, né? Ou psicologia. A gente vai apontar caminhos, a gente vai apontar possibilidades, alternativas, vai fazer você se despertar, né? Aí vem a questão do despertar e abrir a consciência, expandir a consciência, que uma vez expandida, ela nunca mais volta ao tamanho original. Então, quanto mais a gente se expõe, né, literalmente, de se abrir emocionalmente, de ser sincero, né, de se encontrar, de se sentir, é muito sobre sentir, né? Não é questão de Se colocar ter, numa posição de vulnerabilidade. Isso não é fraqueza. não. Isso É é reconhecer seus pontos fracos. estar disposto a ver que, pô, se eu tô com um negativo nesse aspecto, então existe um positivo. Se eu tô demais positivo nesse aspecto, posso achar um equilíbrio para não me estressar tanto, né? Porque na vida nada vai aos extremos, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio não é só andar em linha reta no meio, mas é sentir um pouquinho de raiva, mas também sentir calmaria, É né? legal o exemplo do slackline, né? A gente Exatamente. precisa ter muito equilíbrio para andar ali. E Mas tu não vai, e não é parado, né? não é Reto. parado. E se eu ficar Vai duro ali, andar que nem um robozinho, eu vou cair. cair. E vai ser um tombo bem feio. Então, quando eu vou brincar no slackline, eu gosto de me imaginar como uma árvore no vento, assim, né? Então, abrir bem os braços, como os galhos, e ir usando aquele balanço. E é isso. Uma hora a gente tá feliz, outra hora a gente tá triste. Uma hora eu tô com raiva, outra hora eu tô tranquilo. Não existe linearidade. Não é como andar no meio-fio. E mesmo até para andar no meio-fio, a gente A gente precisa vai de um assim, molejo. é Tem bem que, isso. tem que balançar. Então, não tem essa estabilidade. Até se for fazer, por exemplo, uma posição de yoga, que é né, algo estático ali, eu estou num pé só, eu preciso de equilíbrio. Eu tenho que me alinhar por dentro. Esse movimento, ele diminui, mas ele Ele existe. existe porque tem uma máquina da fisioterapia, né? Lembrando que eu sou fisioterapeuta e já fiz os testes de pisada, né? Para ver qual membro eu boto mais descarga e não sei o quê. E mostra um gráfico. E mostra que existe a gravidade, um mundo que está girando, né, num eixo. E o nosso corpo, se tu se concentrar bem, tu vai ver que a gente tá o tempo inteiro assim, ó. O tempo inteiro se balançando. A gente, até quando a gente acha que tá parado, a gente não tá parado. A gente fica A estático gente, por fora, a mas gente por dentro acha, existe um balanço. sempre estamos balançando, sempre tá tentando manter no eixo. E aí que é a ideia do equilíbrio. Tu As vai se emoções funcionam acostumar, assim. tu se acostuma, como é o nosso aparelho corporal, é que a gente já se acostumou com esse balanço, que a gente precisa se concentrar muito para sentir. Mas se tu quiser, a gente consegue sentir, a gente sente que tem um balanço mínimo da Terra e a gente está sempre ali nesse movimento, procurando o eixo. E é isso que é a É. questão do equilíbrio. Porque tem gente que acha que tem que estar o dia inteiro feliz, ou o dia inteiro não sei o quê, tem que estar ali sempre, sempre, sempre na mesmice, mas isso aí, gente, chega a ser chato, a vida fica chata, um marasmo. Eu aposto em algumas fichas que alguém que é assim, muito, muito, muito provavelmente tá com alguma medicação, né? É, que fica apático. Uhum. Arrisco dizer, porque aí ali são reguladores químicos, né, que vão nivelar essas oscilações, minimizar essas oscilações, mas aí a pessoa não consegue nem ter Não emoção. pensa, Então não pensa direito, não consegue imagina refletir. se, imagina se a gente não tivesse, né, fosse ali, máquinas, tá feliz, tá triste, sempre com a mesma cara, né, sempre do mesmo jeito, e a vida não é assim. Então, se eu, ao acordar, determino para mim mesma e faço a escolha de ter um bom dia, eu já tenho 50% do meu dia bom.
porque vai ser mais difícil qualquer coisinha que aconteça me abalar. Eu vou. É como se fosse um contrato comigo mesma, né? Então, eu acordei e daí putz, bati o pé. Então a chance de, vai doer, eu vou chorar, mas não, mas espera aí. Mas não Eu vou combinei deixar comigo, isso me dominar, né? Porque eu eu sei combinei que. que eu ia fazer um dia Aham, bom. Combinei. Então exato. é esse tipo de responsabilidade, de autorresponsabilidade que a gente está falando. Porque Quanto você existe. se deixa Como é abalar? que é o nome daquele desenho animado que é, ó céus, ó, como é que era mesmo? Aquele, acho que era um Ai, dos lobinho, um gatos? cachorrinho, não sei. Que É. tinha um rabugento assim. Aham. Tem gente que vive assim. Tem gente que eu acho que se reconhece, tem a sua identidade formulada com base nisso e vive a vida, né, na mediocridade nesse sentido de que, tipo, qualquer coisa tem mais poder sobre mim do que eu mesma. Então eu chutei na primeira hora do dia, acordei e dei uma topada, pronto, meu dia vai ser uma mé. E a pessoa declara isso e começa confirmando isso e vai, né? Fica como se fosse um mantra na tua cabeça, meu, já. E já vai contando pra todo mundo, né? Acordei, já tomei uma topada, ó, isso aí já é sinal de que o dia vai ser um cocô. E aí tu já É. vai marcando, vai marcando. E tu vai provando pra ti mesma, sem querer, tu vai provocando mais acontecimentos ruins, tu vai focando em tudo de ruim e vai declarando e reforçando cada vez mais que, viu, eu sabia que ia ser um dia ruim. Então, aí está a questão da tua responsabilidade. Muito diferente de eu dar uma topada e, puta, doeu, meu Deus, vai lá, Xinga ali na hora e. xinga, trata, se sangrou, estanca o sangue, passa o band-aid e eu escolho ter um dia bom, apesar de, meu Deus, e fazer uma piada a partir disso, para fazer uma, né, transformar isso em algo positivo. Meu, vocês acreditam que acho que isso deve ser sinal de dinheiro e já começa a transformar em ideias É. de uma forma criativa, aí que tá a questão do poder. Eu escolho. Ou Sim. aquilo define meu dia de forma negativa, ou aquilo define meu dia como um episódio de ruim, mas que, meu, que azar, já acordei assim, mas vai ser tudo ótimo. É que nem aquela história, né, de levar uma cagada de passarinho, porque muitas vezes, poxa, eu tô ali toda, né, com a beca do trabalho, toda arrumada, aí tô Passa no na meio da praça. cidade, longe de casa, levo uma cagada assim, é dinheiro. Então a gente prefere acreditar que é dinheiro, que é algo bom, né, vai lá, limpa, fica com a camiseta meio manchada, mas tudo bem, vai levando, né, tem que dar umas risadas também, isso é muito importante. E outra coisa que eu queria falar aqui também é que uma vez que você escolhe despertar, não tem como voltar atrás. É aquilo que a Nina falou, quando a gente expande a consciência, ela não volta para o mesmo lugar. Ela não volta a ser o que era antes. Então, quando você acessa conhecimento, quando você se permite acessar novas coisas, ir além daquele mundinho ali que a gente está habituado, não tem como voltar. E isso é neurologicamente comprovado também, porque a gente aumenta caminhos neuronais, né? A gente tem mais alternativas de caminhos para as Já criando reações. novas conexões, né? Exatamente. Então, isso não é só uma coisa, elas estão viajando na maionese porque são terapeutas holísticas e babá, e não sei o que, psicólogo, é tudo doido. Não é, gente. Ciência também está aqui a nosso favor, mostrando que se tu faz um encefalograma ou sei lá onde que tu pode fazer o estudo, lá mostra que novos caminhos surgem. Por isso que é legal. Quer evitar um Alzheimer, uma doença senil dessas que te deixa com esse, né, com essa déficit cognitivo ao longo da idade? Palavras cruzadas para aprender novas palavras. Vai trabalhar, faz caminhos alternativos para que teu cérebro não ande no automático, para você sair do automático, esteja presente, né? Vai estudar, mesmo que não seja só para ler, só de curioso. Tu vai aprender novas terminologias e isso tudo já vai exercitando o cérebro. Não é só questão de tá na moda esse negócio de autorresponsabilidade, de expansão de consciência e não sei o quê. Não, gente, isso é questão de saúde também, mental, neurológica, tá ali na ciência, a medicina também trabalha em cima disso hoje em dia, né? E eu vou Então, falar, eu vou até além, vou trazer aqui um exemplo que apesar de tudo, daí falando, né, que tem várias coisas aí que viraram teorias ou métodos, enfim, como a autorresponsabilidade.
mas é algo que a gente já praticava lá de adolescente. Dando até um exemplo, né, de quando a gente sempre estudou no mesmo colégio, mas a gente só foi estudar na mesma sala no primeiro ano. E foi Uhum, por um ano, porque a gente viu que não deu certo. uhum. Então, a gente puxou a autorresponsabilidade. Poxa, a gente podia continuar na zoeira lá, na mesma sala e etc. Mas a gente sabia que não ia dar certo e que ia comprometer ali o nosso desempenho na escola. Então a gente, apesar de fazer muita cacalhada e de aproveitar um monte, A gente sabia o que é que a gente estava fazendo. Isso é uma a coisa gente que as sempre nossas mães soube. podem até não acreditar. A minha mãe, eu acho que inclusive está assistindo. É, às vezes achava-se na família que tu era a influência e não sei o quê, mas eu tenho dentro de mim, eu sempre tive noção de onde eu estava me colocando. Eu lembro que a gente sentava e questionava isso. Cara, nossa mãe, ela vai ficar braba mesmo, porque a A gente gente sabe sabia que a gente tudo. está fazendo errado, então a gente já se programava para poder, né, é, superar isso e que da próxima vez a gente não pegasse mal com elas também, né? A gente achava um balanço, não era simplesmente, tomei consciência, mas vou continuar fazendo cagada. Não, a gente foi fazendo coisas diferentes, mas não era sempre, Não, não eram as mesmas. E a gente tinha sempre é. muita noção, a gente sempre se responsabilizou, a gente sempre entendia, né? Não quando criança, mas depois na adolescência, lá quando a Não, gente quando estava, a adolescente, gente sabia o que a gente estava fazendo. Então, não somos, vocês são fodonas, então não. É porque a gente já vem Não. questionando essas coisas de consciência, de existência e não sei o que há muito tempo. E por isso que a gente está se sentindo confortável de trazer isso hoje para vocês. Porque isso é algo que a gente viveu, vivenciou, não é algo modismo. Coincidiu que a gente se reencontrou nesse momento, né? 2021, que as pessoas estão falando sobre isso, mas a gente já vinha praticando isso com outras E nomenclaturas. questionando muitas coisas. Não, e outras nomenclaturas, não, a gente nunca soube. E isso que a gente fazia, A gente nunca soube o que estava fazendo, mas estava fazendo. mas estava fazendo, a gente não sabia o que era, mas já aplicava, já praticava. E isso é tão verdade que a gente, né, depois dizia assim, é que eu sempre fui muito criativa, sempre fui de querer inventar coisa e fazer coisas e vamos subir na árvore mais alta e desafio e sempre inventando coisa. Então, quem quiser vir comigo, vem, vambora, e era divertido. Só que ao mesmo tempo, uma vez que a gente foi lá, subiu numa árvore, viu que um galho podia estar podre e quebrava, então, poxa, vamos fazer, mas vamos fazer direito, então. Da próxima vez, vamos testar todos os galhos. Então, a gente sempre tentando buscar recursos, né? Aprendendo com os erros, não é? A gente não era assim irresponsável de sair fazendo coisa por aí. Então, por mais e é algo que eu sempre, né, dizia para os mais novos: quer fazer merda? Faz bem feito. Quer fazer ousar? Vou me jogar da pedra para mergulhar no rio. Cara, tenha certeza de que tem profundidade, que você vai fazer, que, né? Vou pular em pé, não vou dar uma bicuda de cabeça. Então, é isso que eu digo, quer se aventurar, mas faz direitinho. E isso é autorresponsabilidade, porque pode dar certo como pode dar muito errado. E às vezes esse muito errado pode, né, você comprometer um braço quebrado, uma perna quebrada, aí falando, né, da juventude, que a gente gosta de se aventurar e de fazer coisas mais doidinhas, mas Ousados. vamos usar a cabeça. Então, apesar de tudo, eu acho que isso a gente já sempre aprendeu. E um pouco aprendi isso com meu pai, porque eu aprontava muito, às vezes dava errado, várias vezes dava errado, mas ele ia lá, né, me puxava a orelha e dizia, Por que não mas tu fez não de tal sabia? jeito? Tinha que fazer assim, então ele me ensinava a fazer. Então isso é algo que, poxa, Ao eu invés de sempre aprendi assim. repreender, né? De repreender e dizer que não pode fazer, ele dava alternativas para sair de uma forma saudável. Aí que tá a questão. Isso, Vamos planejar isso. com consciência em prol da saúde. Não que, então não É. pode fazer isso, aquilo. Cara, a gente pode tudo na vida. E isso é o mais gostoso de se entender que a gente pode. Mas com consciência, com responsabilidade e em prol da saúde. Pesando, balançando, fazendo um balanço de tipo, quero pôr minha vida em risco, mas qual é a forma Vou com avaliar o menos risco. risco? E É, compensa o risco, não é simplesmente ir afoito. é, Pensa, reflete, e para isso a gente tem que estar no presente, no aqui e agora,
sim, se sentindo, se percebendo e tendo noção dos teus valores. Pô, será que não é só porque tá todo mundo fazendo modismo, mas não vai me fazer bem? E contrabalancear e se responsabilizar, porque afinal de É, contas, por mais que tu siga o rebanho, tu tá no cardume ali, ainda assim a escolha foi tua. Tu quiseste te colocar ali e tu tá se deixando levar pelo flow ali, né? Aquela coisinha ali de cardumezinho sem pensar. E isso é ótimo, tu entender que tu pode trazer esse poder e que tu pode, meu, não vou seguir o rebanho. E ótimo, maravilhoso. Vai ter quem julgue sempre, para todas as escolhas, mesmo que seja a mais saudável, mais bem-sucedida de todos, sempre vai ter quem critique. Então, não vamos se basear com medo de o que vão falar de mim, ou o que vão pensar de mim, ou será que vou ser rejeitada? Porque enquanto 10 te rejeitam, outros 10 estão esperando pessoas como você para incluir naquele grupo. Porque por sim. afinidade a gente vai se encaixando em grupos, né? Vamos parar de fazer as coisas forçadas, vamos se responsabilizar mais. Faz aquilo que tem vontade, que tem afinidade com a tua essência, que faz sentido, isso é muito importante. E quando você assume essa questão aí da responsabilidade, trabalha a própria responsabilidade, né? Então você começa a olhar essas possibilidades, considerar possibilidades, isso que é importante. Então eu nunca deixei de, por exemplo, né, aprontar, mas sempre revendo a forma de fazer. E isso depois se aplicou para minha vida, né? Então, todas as escolhas, eu não fico me colocando numa posição de vítima mais, porque, aliás, eu acho que, né, por já ter aprendido dessa forma, não fazia muita parte de mim. Então, é isso que a gente quer compartilhar. E aí, quando a gente cresce, estuda, e aí se depara, né, vê que isso é uma prática que tem Eu, fundamentos e que tem eu acho que recursos para eu acho conseguir que tu isso. sempre foi mais expandida né, consciencialmente, não sei se existe essa palavra, do que Hum, eu. Eu sempre fui mais. A minha tendência sempre foi mais me deixar abalar pelo que vou pensar e pela minha imagem. Tu já veio para esse mundo mais desperta do que eu nesse aspecto. Tanto é que eu tive quadros de depressão, não, né? Eu estive em estados depressivos, precisei de terapia, me despertei para a profissão como terapeuta psicóloga em função disso, para ajudar outras mulheres que estão passando, já passaram pelo que eu passei, né? Então, meu despertar foi um pouquinho mais lento e eu acho que tu tem uma base muito forte nisso, porque tu sempre me deu os tapas na cara com muito realismo. Tipo, Marina, não se importa. Pode ser tua avó, pode ser tua mãe, pode ser teu marido, teu namorado. Tu tem que ser mais tu. Tá gorda? Quer emagrecer? Emagrece. Agora não fica reclamando. Tá a fim de comer biscoito, bolo, e a gente sempre se abra. E eu acho que por isso come, que. mas come sem culpa, porque com culpa engorda Exato! mais. É verdade? É o dobro de caloria. É o dobro, pesa mais. Aí a gente vê, né? Seguimos caminhos um pouco diferentes, mas se não fosse tu na minha história também, eu acho que talvez eu teria demorado um pouquinho Demorado, mais, quem mas sabe, porque tu esteve presente na minha formação ali de infância e adolescência, é muito importante, né? Aquela influência. E há quem é, dissesse que fosse uma influência relativamente talvez ruim, a gente não sabe, mas justamente porque tu se destacava por esse diferencial. E assusta quando a pessoa é empoderada, que ela, tipo, é ousada, não no sentido negativo, mas totalmente positivo, de vou arriscar, vou tentar, eu não concordo, então eu não concordo. Eu concordo, tô contigo, e tu sempre foi assim. E eu, querendo ou não, fui ali, né? Fui dançando a tua musiquinha e pra mim hoje em dia é positivo, porque isso, eu bati muita eu, cabeça em função disso. eu acho que, né, o que fala, que eu te influenciava, mas é que eu sempre jogava assim, ó, faz o que tu quiser. Exato. E foda-se. Ah, eu vejo, né, amiguinhos, e, enfim, várias pessoas, né, quando eu era mais nova, a mãe deixava de castigo e ficavam lá de castigo. Minha mãe, acho que ela tentou uma vez me deixar de castigo, eu pulei a janela e fui embora. Ela, né, não funcionava. Então, eu acho que até a minha educação acabou sendo muito, não doutrinando, mas ela sempre dizia assim: olha, minha filha, tem um lado bom e um lado ruim, escolhe, faz Foi mais escolhas. Então, reflexivo, porque eles viam que contigo não funcionava. não Não funcionava. funciona. Não adianta. E graças a Deus, minha mãe, ela
pode ter ficado com medo, insegura, mas nunca repreendeu também. Hoje em dia, Sim, acredito que ela tem muito orgulho, ela já verbalizou isso outras vezes, no que eu me tornei, porque. sim. E eu sinto que dos filhos há uma questão de menos preocupação comigo, porque ela sabe que eu vou me virar. Eu me enfio enrascada, mas eu saio. Na mesma medida em que eu tô, eu já fui. E Dá um jeito, aí, se vira. e isso é muito bom, isso é libertador, É, porque é, é a minha é aquela coisa de tu ter o poder sobre a tua vida. E isso é o máximo. Isso é o que um é. ser humano tem que ter de consciência. Eu não sei, infelizmente, como que as religiões, as culturas, as sociedades conseguiram fazer com que a gente tivesse tanto medo, né? É incrível É. isso, que a gente se apagasse da nossa essência a nível de que a gente tá, tem que esperar o governo fazer novas leis, tem que esperar fulano pedir para não querer mais ficar comigo. Meu, vamos se mexer, vamos nos responsabilizar e fazer o diferente. E começa É. pela transformação interna, íntima, porque à medida que eu vou me transformando, o meu ambiente se transforma, o meu parceiro se modifica. Se ele não acompanha, troca de companhia e é um movimento da vida. Nada é permanente, nada é fixo. Ainda E bem. tudo isso é um movimento energético e a gente vai começar a explorar esse assunto também, trazer para cá, né? Só complementando essa questão aí de eu sempre meio que chutar o balde para o que os outros pensam, eu precisei aprender isso desde sempre, porque aí falando mesmo antes de ir para a escola, né? Eu sempre fui diferente, mesmo fisicamente, nas duas famílias, né? Eu sou sardenta, eu tenho cabelo Crespa. cacheado, então assim, e questões físicas que na época não se falava de cabelo cacheado, né? Se bem que eu acho que quando eu nasci as mulheres faziam permanente, mas depois, quando eu cresci um pouquinho, Mas no nosso meio, na nossa geração, tu era motivo de chacota, tu sofria bullying, né? Que é o sim, termo que se então usa hoje. então, eu precisei tomar uma decisão. Ou eu me rendo, ou eu vou fazer alguma coisa. Então, eu sempre precisei aprender a me defender. Então, foda-se o que os outros vão pensar. Eu vou arranjar um jeito de dar o meu jeito, de ser feliz e de fazer o que eu tenho vontade de fazer e não vou ficar ouvindo nada de ninguém. Então, eu aprendi sozinha dessa maneira, a me resolver sozinha e dar o meu jeito. E eu acho que foi aí que dessa forma que eu cresci. Então eu nunca, não que eu não dei bola, claro que aquilo me machucava, claro que aquilo me tocava, mas eu fiz a minha escolha, né? Então vou escolher o quê? Eu ficar ali sentada chorando? Eu não. Eu vou seguir a minha vida. Quem tá comigo, vem comigo. Quem não tá, problema é deles. Eu vou fazer mais legal ainda. Aham. Né? Sempre buscava uma forma de fazer melhor. Falando assim, parece que foi, magicamente. Não, com certeza foi muita que é bate-cabeça, né? A gente conversava entre a gente. É tenho certeza que tu deve ter, né, chorado sozinha, conversado contigo mesma, acionado pai, mãe, enfim. E assim foi o teu processo, né? Só que também a gente está Sim, resumindo aqui porque não cabe nessa não é o live momento. detalhar. Mas uma mensagem aí que tu quer deixar para encerrar essa live. Vamos. Quero convidar todo mundo, então, que está sentindo esse chamado para despertar, para começar a olhar, fazer escolhas mais conscientes, fazer a sua vida mais feliz, mais por opção e de uma forma consciente, para quem quer despertar e conhecer, desvendar um pouquinho, né? Convidar vocês para desvendarem um pouco de como tudo isso funciona nos bastidores. Digo bastidores porque é aquele lado que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe. E o que a gente quer fazer aqui é ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho de desmistificar isso que só porque a gente não vê acaba sendo tão oculto. E é justamente isso, eu acho. Fica velado, né? Porque como Fica não se velado. vê. Eu concordo muito e faz todo sentido cada vez mais o café para despertar. Então, esse é o chamado, né? Se você está sentindo isso, aquele quentinho no coração, aquela empolgação, vem com a gente para despertar, que a gente tem muita coisa para fazer essa troca e nós estamos aprendendo cada vez mais, cada dia mais, né? Que a gente ensina, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende.
mais a gente se aprofunda. E estamos entregando aqui instrumentos valiosos para que vocês consigam transformar a vida de vocês. Então, vem despertar com a gente. E quem não assistiu, o vídeo da semana passada tá lá no YouTube. Então, a gente fez também um canal no YouTube. Estamos fazendo as lives por aqui e colocando por lá, por enquanto. Porque vamos ver Então, como é que vai seguir. perdeu, não vai ficar mais gravado no Instagram. Tem que ir lá no canalzinho do YouTube. E aproveita, já se inscreve lá também. Isso aí, é Café para Despertar. É o mesmo nome, facinho de achar. Obrigada para quem ficou com a gente até o final. Obrigada para E quem semana está que vem tem assistindo. mais. E semana que vem a gente está aí. Tem mais, muito mais conteúdo. E não esqueçam, perguntas, dúvidas, sugestões, pode vir no meu perfil, o perfil da Lívia, e estamos aí totalmente dispostas a debater no chat e trazer para as lives, porque a gente, como já falou antes, depende da ajuda de vocês, da retribuição em palavras, em gestos, para que a gente possa compreender que a gente está indo para um caminho que está sendo realmente agregador para vocês, né? Para a gente não ficar perdida, a gente depende de vocês também. E Obrigadão. é isso, e aí só, né, fechando aqui, falando em autorresponsabilidade, vocês também são responsáveis para a gente continuar aqui, né? Então, ajudem a gente a continuar fazendo isso, porque é algo que a gente faz de coração, é bem bacana também. Beijão e até semana que vem.